Boa noite ao bate-papo de hoje. Meu nome é Malu Ribas e eu moro em Dallas. ah, Trabalho com a Doterra e hoje a intenção é colaborar, compartilhar informações sobre três produtos que eu uso direto aqui em casa. Sou fã de carteirinha deles também. Sou fã de carteirinha de pessoas e de algumas coisas que eu uso. Não tem problema. Helena tá sem vídeo, não sei se ela quer ou não, mas Helena, você se importa de compartilhar um pouquinho aí quem você é, já que você vai compartilhar teu conhecimento com a gente hoje? Não, lógico. Pode botar vídeo, não tem problema não. Eu tô aqui na clínica. Você quer abrir o teu vídeo? Ah, peraí, deixa eu ver. É que eu sou ruim de computador, hein, gente? Ah, então tá. Abriu. Acho que agora foi, né? Foi. Ah, então tá. Desculpa. Eu tava pensando que você que podia abrir. Então, meu nome é Helena Breia, eu também estou em Dallas, perto da Malu. No Brasil, eu sou cirurgiã dentista, bucomaxilo e cirurgiã de cabeça e pescoço. Tive câncer vários anos, tive 21 cirurgias por causa de câncer, tive várias quimioterapias. Aí me apaixonei, foi depois quando me condenaram aqui, me apaixonei pela medicina funcional, que foi uma luz na minha vida. Aqui eu faço ultrassonografia, saúde funcional, termografia, análise do sangue vivo e biorressonância. Show. A Helena tem o espaço dela aqui em Dallas, né? Aqui na área de Dallas, né, Helena? Em Cisco. E você atende também online, Helena? Eu atendo online, no Brasil eu atendo online. Tá bom. E para os Estados Unidos também alguns estados, né, que você foi. Eu nunca não comecei ainda online aqui, não, eu estava só no Brasil. Agora que eu estou tirando a certificação aqui da saúde funcional, né? Aí que eu posso começar a atender online. Mas no Brasil eu já atendo, já tem tempo. Tá bom. Legal. Legal, ótimo. Então seja bem-vinda. Obrigada por topar. Eu tenho trabalhado, a Helena tem me atendido, né, Helena? E eu acho que ela tem a colaborar com o tema de hoje. Então eu pedi que ela viesse ajudar se a gente entender um pouquinho sobre Prazer. algumas necessidades. Legal. Obrigada. Eu vou começar a compartilhar aqui o meu slide. Hum, E aí vocês me ajudem a ver. Vocês estão vendo? ah, Me ajuda a ver se vocês estão conseguindo ver uma apresentação. Conseguem ver? Uhum. Joia. Então tá, de novo, a gente vai deixar um diálogo, tá? Quem tiver a experiência com a situação ou conhecimento a agregar ou com os produtos, fique bem à vontade. Eu não sou um profissional da saúde, aqui é de estudo, né? Eu tenho estudado bastante para poder, já que eu trabalho com a do Terra, e também de experiências próprias ou experiência das pessoas que estão ao meu redor, tá bom? Então, vou compartilhar um pouquinho disso hoje. A gente vai falar sobre algumas suplementações, mas eu queria só reforçar de bate-pronto algumas diferenças, né, nos produtos da Doterra, tá? Por que que eu me sinto, o que que eu busco e por que que eu me sinto à vontade de compartilhar e o que eles também pregam, né? O que eles fazem. É importante compartilhar com vocês qual é a tendência da Doterra. A Doterra, ela tem um objetivo muito claro de oferecer o que é o mais puro para as pessoas. Isso desde os óleos, né? Tanto que o lema deles é mesmo em busca da pureza. E essa pureza é desde lá do solo que é plantado, aonde é plantado, qual a altitude, como está a pessoa que está plantando, lidando com essa semente, lidando com esse plantio, como ele é colhido, como ele é destilado. Já fui em várias plantações da Doterra e é realmente incrível o trabalho de bem-estar que eles oferecem para essas famílias, né? Eles fazem parceria direto com a família para que ela tire, né? Para que a Doterra tire
o homem, o intermediário ali, a corporativa e tudo que as pessoas que estão no meio ali, as empresas que estão no meio, às vezes até burlando ou subjugando aquelas famílias, tá bom? Então, isso se estende para qualquer produto da Doterra. Então, a origem, quando a gente fala, por exemplo, do ômega, né? O óleo, o ômega, que é o óleo do peixe, qual é o peixe, qual o mar, se é de fazenda, se não é, se é de mar aberto, qual mar. Então, os suplementos também têm a mesma é, filosofia, tá bom? A biodisponibilidade, que é algo que a gente às vezes ignora como consumidor. Por favor, quem quiser falar sobre o assunto, eu agradeço também. Mas quando a gente vai, às vezes, comprar um suplemento, e a gente geralmente olha na etiqueta, né? Na etiqueta, no papelzinho lá que está em volta do frasco, eu não lembro o nome. E lá fala, então lá a gente, geralmente é o que eu procuro. Quantos blá 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 tem de vitamina D, né? Quanto de vitamina C? Tem A, B, C, D, K, J. Será que tem aquilo? Você tem que o que é especificado para a gente, o que está interessante para a gente. Então eu olho lá a etiqueta do frasco e se tem um número maior é o que eu geralmente tendo a comprar. E a gente não conhece muito bem o que está lá dentro daquela cápsula, daquele suplemento. Então é importante também identificar, né, tentar entender, e aí os nossos profissionais da saúde é que deveriam também nos ajudar, né, porque eles conhecem melhor do que a gente, a entender aí, olha, é, a questão de feelings, né, que preenchimentos, tanto nos óleos essenciais como em qualquer outro lugar, que é a coisa de burlar, deixar a coisa um pouco mais cheinha, e isso é uma coisa. A outra é a biodisponibilidade, como que o nosso corpo absorve, porque nem tudo que está numa cápsula, e vocês, por favor, me corrijam se eu estou errada, é absorvível, às vezes, pelo corpo. Então, você ter essa biodisponibilidade, fazer com que o que está na cápsula tenha, às vezes, junções, junta uma vitamina com a outra, para que ele seja melhor absorvido pelo corpo, ou uma tecnologia que assim seja. A Doterra trabalha com é, otimização de, como eu falei, de compostos, né? Então, por exemplo, ela usa o pó da cúrcuma com o óleo da cúrcuma, porque você associando os dois, você tem uma otimização de uso, de absorção pelo corpo. Então, é assim agora também com o frankincense que eles estão colocando à disposição. Então, são algumas coisas que a gente tem que ficar de orelha atenta e que a Doterra tem como princípio para oferecer para o consumidor, tá bom? Alguma observação? Então, tá bom. Bom, vou pular direto no assunto, tá? Vamos falar então sobre o frankincense, que foi um lançamento agora de setembro. Esse frankincense, ele está em cápsula. E se vocês olharem, essa cápsula realmente ela tem o óleo lá dentro e ela tem umas bolinhas, né, dentro dessa cápsula. É, a Doterra, a gente sempre ouviu falar dos médicos, do grupo de médicos da Doterra, que é importante o uso que é benéfico o uso do frankincense sublingual toda manhã para que trabalhe aí na saúde celular. E aí, eu, por exemplo, eu não sou fã do gosto do frankincense, porque eu usei frankincense por muito tempo nas minhas crises de labirintite. Então, o cheiro do frankincense me remete àquela lembrança da sensação da labirintite. Então, quando eles lançaram a cápsula pronta, eu já falei, nossa, que delícia. Mas aí eles acrescentaram o as bolinhas, que eu vou explicar daqui a pouco. Eu queria só falar um pouco sobre o óleo, já que dentro da cápsula tem o óleo e as microbolinhas, tá? Então, queria compartilhar com vocês algo que está documentado pela Doterra, inclusive, que são alguns estudos que foram feitos, tá? Então, o primeiro aqui, isso foi um estudo recente na aplicação da pele humana, tá? E eles usam algumas
metodologias. É alguma coisa bem, são coisas ah, meio que não é não é muito fácil para eu degustar esses assuntos, né? Porque eu não sou muito chegada, não conheço esses termos. Mas eu ressaltei alguns para chamar nossa atenção, para ficar mais fácil de assimilação, tá bom? Então, existem alguns métodos que a Doterra usou, e esse biomap ali no segundo parágrafo é uma, é uma metodologia que talvez a Helena entenda mais do que eu, mas que ajuda aí a gente identificar, a gente não, ajuda os cientistas a identificarem o efeito do frankincense na célula, tá? E essa metodologia, ela faz com que o ambiente reaja como se fosse o corpo humano reagindo, tá bom? Então, no terceiro parágrafo ali, fala que algumas dessas células da pele pré-inflamada foram tratadas com óleo essencial de olíbano. E aí foram outros testes, e o estudo descobriu que as células expostas ao frankincense tinham níveis muito menores de alguns biomarcadores principais ali que são importantes em questão à inflamação, tá? Então, a conclusão é o último capítulo, última linha. Essas proteínas estão envolvidas na inflamação e remodelação de tecidos, o que significa que desempenham um papel importante na forma como a pele se cura e se regenera. Eu estou tentando ser um pouco didática aqui, mas não sei se está sendo claro. De qualquer forma, o frankincense, quando aplicado à célula que está pré-inflamada, ele dá uma acalmada na célula. E outras coisas foram percebidas também, como a questão da regeneração celular, da atividade celular, tá bom? Na segunda coluna, foram feitos outros, além disso, né, além do que foi visto anteriormente, o óleo essencial de olíbano pode ajudar na redução do crescimento excessivo de células e promover uma atividade mais saudável. Então, isso há muito tempo a gente comenta que o frankincense tem uma atuação numa célula doente. Isso são estudos científicos, não que eu estou comentando só aqui, tá? E essas células, então é nisso que ele está falando. O óleo essencial pode ajudar a reduzir o crescimento excessivo dessas células. Os pesquisadores também usaram outras metodologias e viram que o frankincense tinha um impacto na questão da cicatrização, sistema imunológico e a inflamação, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro dessa cápsula de frankincense, a gente pode identificar uma possibilidade dele trabalhar junto à saúde celular. Essa cápsula, né? Essa cápsula, não como essa foto está demonstrando aqui agora, ele além do óleo tem essas bolinhas dentro. E essas bolinhas é a parte da resina que tem as suas propriedades e a sua importância. Porém, na hora da destilação, só o óleo é aproveitado e a matéria ali que ficou é jogada fora. É como o hidrossol de rosa ou qualquer outra flor que é feita a destilação. Você joga fora como se fosse um resto, mas ali tem tanta propriedade importante também, né? Ah, então, eles decidiram analisar esse resto do processo e viram que essa resina ela era extremamente rica em alguns fatores, principalmente em relação à inflamação, tá? Então, ele regula, e aí a Doterra fala sobre isso nas suas aulas, né? Que ele regula alguns pathways que são críticos no corpo, como a questão do sistema inflamatório e atividade celular. Então, quer dizer, claro, o óleo vem, né? Tudo tá ali, só que um virou, foi para o frasquinho como óleo
e o restinho da árvore ficou lá. Mas quando você usa os dois juntos, como eu tinha falado antes da otimização dos produtos, né, da matéria-prima, dos compostos, ele se otimiza em resultado, tá? Então, questões de metabolismo, renovação e crescimento celular, apoio contra o estresse oxidativo. Eu tenho tomado o frankincense diariamente, como eles sugeriram, que era diariamente você usasse ele pela manhã e você sentiria. Tanto que o médico da Doterra veio semana que passada, ele fez um esclarecimento, uma aula de esclarecimento sobre o frankincense, incluindo todos os produtos da linha, inclusive a cápsula, e ele falou. Eu já não uso mais sublingual, né? Claro, o sublingual ele tem um outro tipo de processamento dentro do corpo, mas eu tenho usado a cápsula e ele sugeriu que a gente fizesse isso por 30 dias e visse qual seria o efeito. Então, eu tô nesses 30 dias observando aí os efeitos. Eu nunca usei, eu raramente usava o frankincense se eu não precisasse. Eu não uso óleo preventivamente tanto quanto algumas pessoas. Mas ah, quando eu precisava, principalmente quando eu estava doente, eu usava o frankincense, tá? Mas estou fazendo esse teste dos 30 dias. Ainda mais nessa época, eu relatei né, nessa época agora que eu estou de analisando se eu, que fase que eu estou da menopausa, que eu estava com muitas dores nas juntas, principalmente dos braços. E eu não quero cantar o galo aqui, nem falar antes, eu me sinto melhor. Mas pode ser por uma série de situações, certo? Mas uma das coisas que eu tenho adicionado é o frankincense, tá bom? Então, se você tem alguma necessidade específica, você pode contar aí com o frankincense. Eu vou pular agora para a parte de suplementação mesmo, a fibra e a enzima, tá? Vou falar um pouquinho. Antes, a doTERRA prega muito também sobre a saúde da pessoa. Então, vamos falar o que para funda, para o qual é a fundação, né? O que que é importante da gente rever em qualquer situação que a gente está vendo. Como é que está a sua alimentação. Sua alimentação é boa? Como é que está o uso de processados? Então, quando você tem ali a base de tudo, aí depois vem para exercício, descanso emocional, parte de toxina. Então, eles só reforçam da nossa constância e da nossa intencionalidade em relação a uma alimentação mais saudável. Os benefícios primários aí dessa fibra, tá? Então, essa fibra, ela é alta fonte de fibra, tanto fibra solúvel como insolúvel, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso em seguida. Contém vitamina C, ela ajuda a manter a microbioma saudável, e é claro, funcionamento digestivo, saúde cardiovascular, sistema imunológico, que está tudo ali, né? Todo um sistema no nosso corpo, né? Ajuda na questão a processos metabólicos e controle do peso também. Eu não sou uma pessoa, quem me conhece, eu não tenho, eu não acho que eu tenho excesso de peso, assim, mas o que eu senti com o uso da fibra é que quando eu tomava fibra, até porque a gente fez um programa de emagrecimento esse ano na equipe, que era quando você usava a fibra antes da alimentação, ela dava uma enchida, né? Então você tem essa sensação de saciamento, então você come menos também, tá? A gente vai definir alguns termos aqui, até porque a gente vai citar, ou a gente já citou, que a saúde do intestino, mais do que nunca, todo mundo tem falado, a Helena está aqui para levantar a bandeira, mais do que nunca a gente fala sobre a saúde do intestino, a maioria do sistema imunológico é controlada pelo intestino, 95% dos neurotransmissores são criados ali no intestino, questão de vitamina D, hormônios, hormônio da tireoide, então ele tem tanta função que é feita ali, né, Helena? Eles Que, falam que é o segundo cérebro, para mim é o primeiro cérebro. pois é. Então, Assim, ali não funciona, você está todo inflamado. pois é. Então às vezes a gente ignora, ali é só eliminação, né?
é só um bolo alimentar que vai ser eliminado. E a gente, mas eu como paciente, tenho visto que, caramba, tem que cuidar mais do que nunca. Para ele funcionar bem, você precisa das enzimas digestivas, porque muitas da gente já não tem mais para ele chegar lá, poder absorver direitinho. Então, é tudo, uma coisa está sempre ligada à outra, né? Nada. Outra coisa que a gente vai citar é a questão do prebiótico. Eu não sabia que existia um prebiótico, um probiótico, um pós. Para mim era tudo probiótico, né? E o prebiótico, na realidade, é o alimento Dos probióticos. dos probióticos, né? Para sobrevivência ali das bactérias boas. Então, às vezes, a gente até acrescenta ali um probiótico, mas você põe, mas se ele não tem os prebióticos, não é isso? É como se Exatamente. jogar fora. Então, a gente No precisa alimento, também. eles não agem do jeito que tem que agir. Joia. E a saúde da microbioma, que também microbioma também era um termo para mim que era oi, né? E na microbioma são todos os bichinhos, são todos os micro-organismos, como está escrito aqui, bactéria, fungos e vírus, tudo que tem lá no nosso corpo, e não só no nosso intestino, como, né, olho, orelha, boca, todo ali Isso no é um nosso. equilíbrio, porque tem as bactérias boas e tem as bactérias, assim, né, ruim no intestino. Então, por exemplo, quando você tem desbiose, é porque você tem um descontrole muito maior. Você tem muito mais bactéria ruim, patogênica, do que bactéria saudável, né, que é bem para você. Então, assim, mas assim, o intestino é feito de bactéria. Show. E aí era a segunda bolinha mesmo. Então a gente tem que ter a busca desse equilíbrio entre o bom e o mal, né? As Exatamente. bactérias boas e as bactérias ruins, porque o desequilíbrio, como a Helena falou, tem aí o IBS, né? Que é o Crohn's disease, tem várias coisinhas que vão desencadeando por causa desse desequilíbrio, né? Bom, então, agora entrando, eu queria definir alguns termos ali, a gente entra na fibra, a gente sabe que metade e na realidade, olha só, a American Journal of Lifestyle Medicine fala que a maioria das pessoas obtém apenas metade da quantidade de fibra que a gente precisa no nosso dia a dia. Falando das fibras especificamente. No FDA recomenda 25 a 38 gramas de fibra, aí talvez vocês possam ah, se quiserem compartilhar outra coisa, dependendo da idade, peso e sexo, né? E aí no caso, uma porção da fibra da doterra fornece 6 gramas de fibra solúvel e insolúvel, tá bom? Eu posso dizer que essa fibra é animal, ela é uma delícia, ele parece um suquinho gostoso. E a gente até fica assim, isso é gostoso, não é bom. Não, mas caraca, é muito bom tomar essa fibra, eu gosto bastante. E só uma definição de fibra solúvel de baixa insolúvel. Então, as solúveis se dissolvem na água, formando um gel, e quando eu ponho ele na água e eu levo um tempo para tomar, eu percebo que fica mesmo um líquido, né? E fica a massa no pote, se eu não tomo. Então, as fibras solúveis, elas se dissolvem, né? Permanecem mais tempo no estômago, no intestino, promovendo uma maior saciedade, como eu tinha mencionado, que eu tenho essa sensação, regulando os níveis de glicose e diminuindo os níveis de colesterol. E as fibras insolúveis, desculpa, eu escrevi errado no segundo, são fermentadas pelas bactérias benéficas presentes no intestino, ajudando a manter a saúde intestinal e evitando o surgimento de doenças. Ah, tem até Tinha até uma outra que falava, né, o uso acho que eu zoei aqui nesse slide, gente, mas que ele falava sobre que ele ajudava como se fosse um laxante natural, porque ele ajuda a criar um bolo e, é claro, com o uso da água, né, faz com que haja aí o efeito mesmo que a gente quer da fibra, Peristalse, né? aumenta a peristalse, É, a movimentação do intestino. show. Bom, só para ter mais aqui detalhes, e aí eu paro de falar da fibra. Eu gosto muito da fibra, tá? Eu nunca fui muito regulada assim na minha vida. Ah, e a fibra, eu gosto do gosto, eu gosto do efeito, eu sinto a diferença da fibra.
Então, ela é gluten-free, no added sugar, não tem açúcar, uma mistura de prebióticos, e ela realmente tem um gostinho de limão. Joia. Algum comentário sobre essa fibra ou sobre a função de fibra em geral? Já comentando, que eu esqueci aqui, muita gente gosta da composição dessa fibra, de como tipo, tem a fibra de maçã, tem a fibra da tapioca, tem o flaxseed. Então, muitas pessoas mais entendidas da nutrição olham para essa fibra e acham a composição dela interessante. Nossa, tá tendo pergunta e eu tô ignorando. Tabela nutricional. Isso, show, Fabrícia. A fibra eu tomo todos os dias, tá? A Patrícia falou que a fibra é uma delícia também. Então, o uso, né? Como a gente sugeriu o uso do programa de emagrecimento, então a gente falava para usar um pouco antes da refeição do almoço, tá? Se não tem essa necessidade de emagrecimento, eu tomo pela manhã. Alguma outra sugestão, Helena ou Dr. Carlos, que vocês façam em relação ao uso de fibra, algum outro horário? Eu geralmente, assim, às vezes boto no shake da manhã, mas assim, essa é uma boa. Colocar antes do almoço, pode, mas eu geralmente boto no shake da manhã também. Legal. Joia. Bom, eu vou passar o tempo agora para a Helena falar um pouco sobre a questão das enzimas. E aí a gente parte para falar do Terrazyme no final. Posso fazer uma pergunta? Deve? Pode voltar o slide? O Volta. slide? Esse? Não, a outra. Uhum. Essa medida é a medida que vem dentro? Qual é a Isso. medida? É o scoopzinho que Desculpe. está dentro. Ah, ok, Ele é bem pequeno, por sinal, mas é o suficiente para ficar gostoso tá bom. e fazer o efeito. Tanto que aqui também ele fala, né, ó, um scoop, tá? O serving, né, é um scoop, tá? Joia. Bora lá, Helena, o palco é seu. Vou falar um pouquinho das enzimas digestivas. O que são? As enzimas digestivas, elas são feitas em várias partes do corpo, tá? A gente pode fazer na saliva, no pâncreas, no estômago. A gente vai falar das principais dela, que são assim, as que mais são feitas no pâncreas e as que mais dão deficiência, que é a amilase, a protease e a lipase. Mas as enzimas, elas, na verdade, elas preparam o alimento para que quando ele chegue no intestino, ele possa ser absorvido. Então, ela geralmente digere são os macroelementos, que a gente chama que são os carboidratos, a proteína e a gordura. E elas digerem esses macroelementos para que eles possam chegar no intestino e serem melhor absorvidos. Só que o que acontece? Muitas vezes, porque a gente come besteira, por doenças que a gente já teve, eles são diminuídos, diminui muito essa concentração de enzimas. E a diminuição de enzimas, ela pode causar até desnutrição, se você não, porque assim, o alimento não é quebrado o suficiente para chegar no estômago, desculpa, quando chega no intestino, então ele não é bem absorvido, então a pessoa pode até ter desnutrição. Então, as enzimas digestivas, elas vão ajudar a tudo que a gente comer chegar no intestino de uma maneira menor, em moléculas menores, que elas possam ser absorvidas. Essa é a principal função das enzimas digestivas. Por exemplo, a amilase ela é feita no pâncreas, ela vai quebrar o carboidrato em moléculas menores, vai transformar em açúcar simples, para que esse açúcar possa ser absorvido pelo intestino. A protease, ela vai quebrar a proteína em aminoácidos, porque a proteína é uma molécula muito larga, ela não consegue ser absorvida pelo intestino. Então, ela vai ser quebrada em aminoácido para que a gente possa ser absorvido no intestino. E tem a lipase, que é outra principal, que quebra a gordura. O que eu vejo? Eu trabalho muito com. Vejo análise do sangue vivo. E uma das coisas que a gente mais vê
é quando as células vermelhas do sangue, que elas têm que ser igual essas bolinhas aqui, todas assim, redondinhas e separadas. Exatamente porque o coração bombeia o sangue para o pulmão, essas bolinhas são bem redondinhas, elas elas pegam oxigênio e vão para o órgão. Quando a gente não digere bem a proteína, e a maioria das pessoas não digere bem a proteína, porque a gente tem poucas enzimas digestivas, a hemácia ela começa tipo, a vazar a proteína. E essa proteína, que não é bem digerida, ela forma uma cola no plasma do sangue. Então, as células começam a ficar todas juntinhas. E aí começa a diminuição do oxigênio. É exatamente, é. Esse é o sangue, assim, ele fica todo juntinho, ele fica todo colado. E uma das coisas que a gente usa para poder que essas células voltem a ficar redondas e separadas é a enzima digestiva. Então, assim, para mim, é uma das coisas fundamentais que eu boto sempre nos protocolos dos clientes que vêm aqui, é enzima digestiva e probiótico. Porque, assim, sem enzima digestiva, dificilmente você vai ter um sangue saudável. Eu tô abrindo a outra para a gente comparar uma coisa com a outra, né? E eu Porque acho. assim, tem que ser assim, mas assim, essa aí eu botei só mais ou menos como exemplo. Não é todo mundo, dificilmente alguém chega assim, né? A maioria chega todo grudado, mas eu tenho pessoas sim que chegam com sangue limpo, mas a maioria deles chega com sangue grudado. Ela até está fazendo assim, a gente está fazendo exatamente testes para mostrar como a enzima faz toda a diferença na hora da quebra da proteína. Que aí você absorve melhor e assim a tua célula sanguínea vai ser muito mais, vai ter muito mais saúde, vai estar mais redondinha. Vocês estão conseguindo ver, né, gente, as duas telas? Mas é isso, a principal função dela é preparar o alimento para que ele seja bem absorvido no intestino. Vocês conseguiram ver, né, as duas telas, uma do lado da outra? Dava para ver sim. Tá. Então, e vale dizer que esse sangue é meu. Então, a gente não inventou de lugar nenhum. E eu não era uma usuária assídua de enzima, não. Eu achava que eu tinha que usar enzima só quando eu comesse alguma coisa que era difícil de digestão. Então, uma carne, uma massa, algo pesado. Ou quando eu me sentia estufada. E aí eu comia, eu tomava enzima, tipo assim. Eu jantei e aí eu lembrei que eu tô estufada 2 horas depois. Aí eu tomava enzima. Era só por isso que eu tomava enzima. Não, Então, assim, eu tive câncer 6 vezes no intestino, né? Então, assim, eu sou cheia de tela ali dentro, cheia de aderência, e assim, meu intestino não funcionava. Minha vida, assim, melhorou eu nunca mais parei de tomar nem enzima digestiva, nem probiótico e magnésio. São as coisas que hoje funcionam, mas, assim, graças a Deus, depois de bastante tempo, e essa suplementação, assim, meu sangue hoje, graças a Deus, é direitinho. e vale dizer que assim, é uma das coisas que aí eu aprendi com a Helena, né? Que eu deveria incluir a enzima com mais frequência. E a gente vai fazer um follow-up depois e ver como é que tá meu sangue. Aí eu Todos os dias. Eu uso nas duas principais refeições do dia. Legal. Helena, e enzima, o corpo produz enzima. Então, a gente produz na saliva, a gente produz no pâncreas, a gente vai produzir no estômago. Só que, assim, com o decorrer dos anos, elas vão diminuindo. Quanto mais elas diminuem, menor a gente consegue a preparação desse alimento para que ele chegue adequadamente no intestino. Jó, então é mais do que Assim, ela é nunca produzida. do que você falou, aquela brincadeira que a gente fala, né? Que não é o que a gente come, e sim o que a gente absorve, né? Que você falou, a pessoa Exatamente. pode ficar desnutrida porque ela não consegue absorver o Se que ela. você pode até comer bem, mas se, por exemplo, se você não tiver enzima suficiente para quebrar, porque assim, essas são macromoléculas, proteína, gordura, é, o carboidrato, eles são macromoléculas. Então, assim, e a proteína, a carne, por exemplo, tudo isso ela tem que ser quebrado em moléculas muito pequenininhas para serem absorvidas pelo intestino. E isso quem faz são as enzimas.
quando a gente vai envelhecendo, como elas vão diminuindo, assim, menos a gente consegue quebrar esses alimentos e mais difícil é a nossa absorção. E assim, não absorvendo direito, você pode ter desnutrição. Uma das coisas assim, é geralmente quem tem ferritina muito baixa, a vitamina B12 baixa, isso tudo pode crer que tem uma boa parte que não é absorvida pelo intestino. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Ah, desculpa pela minha ignorância. Nada. Pode correr o risco, pelo fato de reproduzir já a enzima e tomar ele Desculpa, sobrecarregar? desculpa, eu não ouvi. A minha pergunta é, pelo fato de já produz a enzima, aí eu entendi que com o tempo isso vai diminuindo conforme a idade, mas tempo que vai ficando mais difícil para poder quebrar e criar mais essas enzimas. Mas a gente E tomando, pode correr o risco de sobrecarregar essa enzima? se você chega num ponto, é difícil, mas se você chega num ponto que sobrecarrega, você começa a ter diarreia. Então você sabe que você tem que diminuir. Ah, tá. Então os efeitos É, piores seria podem ser diarreia, mas assim, é difícil, porque assim, se você tomar uma dose, pelo menos uma, com a maior refeição do dia, ou duas com as maiores refeições do dia, quanto mais. O que eu falo assim, se você tiver muita prisão de ventre, toma duas vezes. Se você não tiver, toma só uma vez, porque não vai fazer mal. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Joia. Obrigada, Helena. Se quiser continuar adicionando. Alguma pergunta a mais, gente? Pode falar, tá? Se precisar. É, Não. vou voltar aqui. Então, a Helena, quem quiser tirar uma foto dessa tela, trocar informação, buscar, né, a Helena de alguma forma. É o que, assim, precisar de informação, a gente dá. Eu tô naquele grupo de vocês também, pode perguntar. Joia. Vou passar então para o último slide nosso, que é Terra Sama. Eu queria mostrar para vocês, esse vídeo é um vídeo que eu fiz há um tempo atrás e ele demonstra o efeito do Terrazyme na aveia, tá? Então vamos ver se a gente consegue abrir a tela e espero que dê para ver. Como é que eu paro agora? Peraí, gente. Vou fechar a tela, pronto. Já, então eu gostei, né? Eu gosto de mostrar esse vídeo porque tá na prática como a gente vê que a aveia ela se torna um líquido, a aveia em si vira um líquido e a outra não teve nenhuma quebra porque estava só na água. Então esse é o efeito da enzima, né, na alimentação que a Helena estava falando de quebrar o alimento para que ele possa ser melhor absorvido onde ele tem que ser absorvido. Bom, para também complementar, essa Terrazyme ela é feita de 10 enzimas de alimentos integrais, tá? Então, lendo essa lista aqui, que são os 10, para mim é tipo assim, tá, e daí? Tendo nada disso. Então, eu vou abrir o site da Terra que ele fala o que que cada um quebra, tá bom? Mas só para complementar, só para fechar essa parte dos benefícios, então, qual é o benefício? Então, uma pessoa que tem uma alimentação pobre em enzimas, claro, vai suplementar, né? Pode ser usado, então, como suporte direcionado para intolerâncias alimentares específicas de proteína, gordura, carboidrato, como lactose. Sensação de estufamento, quebra dos alimentos para melhor absorção, aumentar a energia celular, promover a saúde cardíaca e circulatória, fornece nutrientes que estimulam o sistema imunológico,
apoia o funcionamento saudável do cérebro, dos olhos, como a própria Helena falou, porque é tudo conectado ali, né? Uma pele saudável. Inclui a astaxantina, que é um poderoso antibiótico, desculpa, antioxidante para efeitos anti-envelhecimento, anti-inflamatório e imunomoduladores. E inclui a vitamina D e vitamina E, tá? Mas eu vou abrir aqui o site para mostrar para vocês. E aí, E ajuda bastante na sensação de estufamento, porque assim, quando você fica estufada, é porque assim, o intestino ele tenta ficar quebrando aquilo, aquela partícula não consegue, então assim, ele fica mais dilatado, começa a formar mais gases, por isso você tem essa sensação de estufamento. Quando você usa a enzima, já diminui bastante. Lógico que tem pessoas que têm o intestino irritado, que se você der, você pode usar a enzima digestiva, mas não deve usar a fibra, porque a fibra fermenta e irrita mais. Mas a enzima digestiva você pode usar, que vai ajudar bastante no estufamento. show. Tá. Isso aí é só para adulto ou crianças também pode, adolescentes pode tomar? Essa eu acho que pode, não pode? Para Pode. criança? Eu acho que pode sim, pode sim. Ah, tá bom. Gabi, alguma outra pergunta? Tá, eu só queria revisitar aqueles, né, dos três enzimas as três não, desculpa, 10 enzimas que eu falei que para mim é grego, mas você vê, quando eu clico aqui no site da Doterra, ele fala aqui do lado, ó, então essa protease, ela quebra proteínas em peptides e aminoácido. A papain, então ela quebra a proteína. A amilase quebra carboidrato e açúcares. Lipase, gorduras e óleos que são absorvíveis no intestino. A lactase, questão da lactose. Essa aqui, então você vê que ele tem a questão do bloating e do gas, que a Helena falou, né? A questão dos gases, o estufamento. Celulase, questão das frutas e verduras. Sucrase, frutose, glutose e energia. E breaking down de glúten, por isso que a questão do glúten e aqui os starches. Então, eu só queria compartilhar, se o cachorro deixar. Se eu quis compartilhar, porque às vezes a gente fala, tá, mas quebra o quê, né? Então, tem essa preocupação, e acho que para a Helena, para os profissionais da saúde que olham os suplementos em si, quando a gente fala, qual enzima que eu devo tomar? É tudo igual? Aí é que tá. Será que é tudo igual? O que que tem dentro da cápsulazinha? E é por isso que a gente talvez não. A gente precisa consultar os profissionais da saúde, porque eles são, né, conhecem um pouco mais e podem também orientar a gente no melhor produto. Ah, é isso. Gente, alguma dúvida a mais? Tá bom. São três suplementos que, como eu falei, aí o forma de uso, como a Helena orientou, e eu tenho feito dessa forma também, eu tenho usado nas minhas Mas eu estava vendo que, assim, porque eu não tenho a Terrazyme estava dizendo, eu vi alguém falando que está indicando 3 vezes ao dia, né? Pode, se indica 3 vezes ao dia, pode tentar usar 3 vezes ao dia. Se for muito para você, aí você diminui. Mas se está ali 3 vezes ao dia, pode tomar 3 vezes ao dia, sim. Você sabe que, pela minha experiência, assim, eu tenho usado essa semana, foi quando a gente fez, eu fiz meu último Aham. encontro com a Helena, eu falei, agora eu vou fazer tudo certinho para a gente conseguir medir. E eu comecei a usar 3 vezes, então café da manhã, no almoço e na janta. Eu não tive uma alteração, em questão de eliminação, tá, Paty? Se essa é a sua dúvida. O que sempre me regula é o probiótico. O probiótico, se eu perco a mão no probiótico, eu percebo uma alteração. Não sei se é psicológico, gente, Não, mas assim, na verdade, um complementa o outro, mas assim, muitas vezes a pessoa tem a
a prisão de ventre exatamente porque ele não consegue absorver bem e você já absorvendo melhor, você já vai melhor no banheiro. Agora, se continua. Eu uso os dois. Eu uso, na verdade, eu uso a fibra, eu uso o probiótico, a enzima e o probiótico. Mas uma das coisas, às vezes, se a pessoa, o intestino funciona bem, tá tudo bem, a enzima, ela. Se você tiver uma diminuição, já usando ela, você já vai no banheiro. Show. E ó, claro, gente, sempre a gente recomenda que você consulte o seu médico, né? Eu estou falando aqui, convidei a Helena porque ela tem me acompanhado nessa questão e sinto segurança de colocá-la aqui na tela de todo mundo. Então, se você não tem alguém que você possa falar nessa linguagem, procure alguém que entende, que gosta de trabalhar dessa forma também e que pode te orientar, tá bom? Mas são três produtos que eu não vejo nenhum risco de tomar. É claro, aí você, gestante, né? Existem algumas contraindicações, ou pelo menos, olha, levanta a bandeira e vai falar com o seu médico se você está nessa condição. Então, por isso que é sempre bom ter alguém ali para compartilhar o seu caso, já que somos todos indivíduos, né? Diferentes uns dos outros. Tá bom? Mas eu queria agradecer a companhia. Essa reunião está gravada de qualquer jeito e a gente passa adiante para as pessoas tirarem as dúvidas nos grupos. Tá bom? Joia. Muito obrigada. Obrigada a você, Helena. Obrigada a todo mundo por ter vindo e a gente se vê na próxima. Muito obrigada. Imagina. Um beijo. Um beijo.